ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Consideraste realmente quantas oportunidades tens tido de te alegrares e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Não te acomodes com nada menos do que isso, e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso, e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Já pensaste quantas oportunidades perdeste de se alegrar? Então, ontem uma pessoa disse, mas como que eu vou estar feliz e alegre se eu estou com um parente que está muito doente? E daí, o parente doente precisa mais de uma pessoa triste ou mais de uma pessoa alegre? E a pessoa alegre alegra quem está triste. Mas se você escolhe, perde a oportunidade de estar alegre porque vai ficar triste, porque toda oportunidade que nós escolhemos ficar tristes é a oportunidade que nós escolhemos não ficar alegres. Porque só tem duas escolhas. Então, toda oportunidade é uma oportunidade para alegrarmos. Não importa o que esteja acontecendo, mantenha a tua alegria. Estar alegre, alegria, a gente tem que ver o significado das palavras, porque a gente confunde muito as palavras. Alegria não é deboche. Isso é outra coisa. Então, mas eu vou estar alegre se a pessoa está triste? Ela escolheu estar triste, eu escolhi estar alegre. Então, mas a pessoa não vai se ofender se eu estiver alegre? Não vai. Não vai. Sabe? Isso equilibra a energia, porque a alegria ela vai equilibrar a energia, né? Então, é muito comum a gente ir em velórios e tem gente lá que está meio chorosa e no outro canto tem gente rindo, né? Isso, as pessoas que estão alegres lá conversando, às vezes até encontros de família, as pessoas se alegram se encontrar, é um desrespeito? Não é. Ele está em equilíbrio. Imagina se todo mundo chegasse lá chorando, desesperado. Aí era um afundamento mesmo na tristeza, né? Então alguém tem que puxar a outra ponta, a outra
polaridade oposta, alguém tem que puxar pela alegria. Tá? Então, toda oportunidade é uma oportunidade para estar alegre. Até quando morreu alguém, está no velório, é uma oportunidade para estar alegre? Claro que é. Porque a alegria, ela equilibra a energia, ela ajuda a equilibrar os ambientes, a energia das outras pessoas, para elas não sucumbirem. Porque se não tiver alegria, as pessoas sucumbem à tristeza, morrem de tristeza. Né? Então, a alegria, nunca a gente deve perder uma oportunidade, por mais complicado que seja, mantenha-se alegre. Alegre não é rir da situação, não é debochar, é você estar alegre. Então a gente vai ter que entender bem o que é estar alegre, porque até isso às vezes nós temos uma compreensão alterada no sentido da palavra da alegria, do que é estar alegre, do que é alegria é estar no nosso estado natural. O nosso estado natural é a alegria, é estar bem, é estar alegre, é estar em paz, é estar contente, é estar feliz. Isso é alegria, não é euforia, não é gargalhar diante de uma situação. São situações diferentes que têm nomes diferentes porque o significado é outro. Mas a alegria, ela é pacífica, ela é estar em paz, alegre, contente, independente do que esteja acontecendo. Então, vocês vejam, me ocorreu fazer o exemplo do velório, né? Se forem no meu, estejam alegres, por favor, eu vou estar. Quer dizer, eu nem vou estar, né? Eu não vou ficar lá. Né? Mas estejam alegres, pensando, não, ele não está aí, vão poder morrer à vontade. Né? E é claro que não vou estar. Né? Então, mas é isso que a gente tem que pensar. Tá? Tem que pensar que cada oportunidade que a gente perde de estar alegre é uma coisa que a gente não deveria perder. Tá? Quando entendermos o sentido do que é alegria. Tá? Alegria, vejam bem, não é rir de uma situação trágica com deboche. Isso é outra coisa, o nome disso seria deboche. Né? Isso não é do ego. Isso é do ego. Alegria é do espírito. Então tem que ver o que é do ego, o que é do espírito. E nós temos dificuldade mesmo em discernir. Por quê? Porque a gente não conhece nem o significado das palavras. Porque não estudamos muito o significado das palavras. Isso foi deixado de lado nas escolas, né? Quando se decidiu não estudar mais a palavra raiz, que o nosso idioma é da América Latina, praticamente tudo vem do latim, né? A gente perdeu a ideia do significado. Então, por isso que a gente tem mais dificuldade para discernir. Tá? Mas se nós conseguirmos separar o joio do espírito, é separar o joio do espírito, é isso mesmo. O joio do trigo é separar o ego do espírito. Né? O que é do ego, o que é do espírito, é do espírito. E é nesse ponto que a gente tem que fazer esse discernimento. E a alegria é do espírito e eu não sou ego. Então, alegrai-vos. Então, assim, vamos unir a nossa mente, né, nesse objetivo de brilharmos juntos na alegria. E não vamos aceitar nada menos que isso. Se não está na alegria, então não aceita isso, não aceita. Que a gente tem uma tendência a aceitar essa situação de tristeza. Hoje eu estou numa tristeza. Não aceita isso de você mesmo. A gente não aceita, não quer aceitar dos outros.
Por que eu aceito de eu mesmo? Porque quando eu vejo uma pessoa triste, por que você está triste? Você vai, se alegra, melhora. Vamos ali, olha para fora, respira fundo. E eu não. Quando eu fico assim, eu quero ficar. Por quê? Porque isso é um peso que puxa a gente para baixo. Aí a gente tem dificuldade de sair. Por isso tem que cuidar, não aceita. Quando começa a vir, você diz, não, não quero. Não aceita nada menos do que o brilho e a alegria. Que a alegria, ela brilha. A pessoa que está alegre, ela brilha, ela tem brilho. Esse julgamento é o único que não é egóico, então? É, porque você vai julgar se tu está fazendo bem. A tua de verificar as tuas crenças e separar o joio do trigo. E você julga pelos teus sentimentos. Exatamente, não é pela razão. Então, como é que julga pelos sentimentos? É fácil, se você está sentindo alegria, é porque está fazendo bem feito. Se não está, é porque não está julgando direito. Tá? Então, vigia a tua mente em busca de crenças que podem impedir isto. Isto o quê? A tua alegria de brilhar. Tá? E como são essas crenças? Tem uma que é muito conhecida, eu falo muito dela, que é quem ri muito no sábado, chora no domingo. Né? Então essa é um bloqueio para a tua alegria, uma crença. Mas é uma crença tão estapafúrdia, tão equivocada, né? Que eu não sei como é que nós podemos acreditar numa crença tão inacreditável. De que só porque eu estou feliz hoje, amanhã eu vou não estar. Mas mas da onde que surge uma coisa dessas? Porque se nós somos causa e efeito, então se você está feliz hoje, você está dando causa para ser feliz amanhã, e não o sentimento oposto. Porque a lei de causa e efeito funciona assim. Se você planta semente de abóbora, você colhe abóbora. Se você planta alegria, você vai colher alegria. Então, quem planta alegria no sábado, colhe alegria no domingo. É assim que nós temos. Então, nós temos que vasculhar a nossa mente para ver se a gente está lá guardando alguma crença equivocado. Porque deve ter. Porque senão nós estaríamos completamente alegres e felizes. Se não estamos, tem alguma crença aí. Tipo essa. Tipo essa. Alguma crença que bloqueia a alegria. Qual outra crença nossa pode bloquear a alegria? Alguém lembra de alguma? Deus vai te castigar. Isso é para acabar com a alegria do mundo inteiro. Né? Se Deus castiga, Deus, mas como que Deus castiga? Deus não castiga. Em Deus só encontrarás misericórdia e nós já sabemos o significado disso. Então, não tem castigo de Deus. Mas isso é a crença do medo. O medo bloqueia a alegria. Qualquer coisa que coloque medo bloqueia a alegria. Bloqueia a alegria. Não tem aquela historinha da formiga e da cigarra? Que a formiguinha trabalhava, porque disseram para ela que ela tem que trabalhar o ano todo
e estocar comida para o inverno. Né? E no inverno ficar encolhida dentro do ninho, lá dentro da casa. Não sair porque está muito frio lá fora. Né? E a cigarra só cantando, só cantando, só cantando. Né? Aí chega o inverno, a formiga vai dar uma olhadinha lá fora, passa a cigarra no carrão importado. Aí, mas o que é isso, dona Cigarra? Não, é que eu fiquei cantando aqui. O ano todo apareceu um produtor francês, viu eu cantar, me contratou, estou fazendo o maior sucesso na França. A formiga olhou por aquilo. Você faz uma gentileza para mim, Cigarra, fala, se tu encontrar o cara que diz que a formiga tem que trabalhar o ano inteiro, você fala para ele. Então, o que é isso? A gente tem muitas crenças equivocadas. Tem coisas que elas deviam ensinar a gente a ser feliz, mas elas trabalham com o medo. O medo bloqueia a alegria. Nossa mente está cheia dessas crenças. A gente coloca nas crianças, nós já vimos. A criança está alegre, contente, mas não quer dormir, ela quer brincar. Diz que o bicho-papão está em cima do telhado e vai pegar a criança que não dorme. Bloqueou, a criança fica assustada, ela dorme, ela fica quietinha de medo até dormir, ela nem se mexe mais. A beleza, o medo. Bloqueou a alegria. Agora ela vai passar o resto da vida com medo de que tem alguma coisa em cima do telhado. Ou lá fora. E aí ela não pode ser feliz, ela não pode ser alegre, porque ela está sob uma ameaça contínua de que alguma coisa externa pode lhe produzir algum mal, algum dano, caso ela não faça as coisas como a sociedade exige que seja. Né? Então, a nossa educação está cheia de crença. Então, vamos vasculhar. As cantigas de Ninar, né, Jorge? O boi da cara preta. Então, é isso. É. Aquela também que a mãe foi para a roça, como é que é? Foi. Papai foi para a roça, e mamãe foi... Trabalhar, alguma coisa assim, né? É. A criança neném. ficou sozinha, Meu né? Deus! É. E a versão no gato, né? Eu tirei o pau no gato. Não, é cheio. Coitado, né? Coitado. Tá cheio. O cravo brigou com a rosa. É mesmo. Aí já tinha violência contra a mulher. Não era? É, a camélia, o que aconteceu com a camélia? Ficou despedaçada. Ficou despedaçado. É. Então, isso Mas não há essa da como camélia é produzir boa, né? alegria, né? Você vendo uma coisa dessas, né? É difícil você trabalhar com a ideia da alegria em situações desse tipo. Né? Então, realmente, a gente vai bloqueando a alegria. Está bloqueando. O mundo inteiro está cheio de crenças para tirar a alegria da gente. Tá? E a todo momento acontecem coisas para tirar a alegria da gente. Ontem de manhã, por exemplo, a gente acordou alegre e feliz. Aí fomos ligar a maquininha ali que emite os cupom fiscal, tinha uma mensagem lá. Acabou! Acabou o quê? A gente liga lá para assistência, diz aí que acabou, diz. Ah, então é assim, acabou o tempo de validade dela, tem que comprar uma nova. Mas é assim, não, ela já vem programada de fábrica para durar tanto tempo. E é tudo assim, tudo que tem coisa eletrônica eles programam para funcionar tantas vezes e pronto. Mas não dá para trocar peça, não. Eles não trocam peça, você vai ter que comprar outra. E assim vai, né? Tudo para a gente ficar bem alegre. Né? Agora, adianta a gente sair da alegria? Você vai ter que comprar outra máquina igual, com alegria ou sem alegria.
Então a gente tem que ser alegre sempre. Tem duas opções, a escolha que é. A escolha, a coisa acontece, a coisa no mundo acontece igual. Né? Já disseram para mim pagar o aluguel sempre com alegria, eu vou lá, mas eles não aceitam, eles querem dinheiro. Não tem jeito, eu vou lá, diz, olha, vim pagar o aluguel com alegria, sim, e o cartão, e o dinheiro, não, eu vim pagar com alegria. Então, é assim, mas então tem que dar o dinheiro e a alegria também. Né? Então, a alegria é a nossa função, se não estamos na alegria tem alguma coisa errada. Tá? E é isso que nós temos que vigiar. Onde está a crença que diz que diante de tal situação eu tenho que abdicar da alegria? Ah, porque hoje é sábado? E quem está alegre no sábado não vai estar no domingo? E se alegrar domingo, o que acontece segunda? Ele não vai ser alegre nunca. Né? Não vai ser alegre nunca. Então não tem nada que possa nos bloquear a alegria, a não ser a nossa própria escolha por uma crença equivocada. Então, rejeita qualquer crença. E o julgamento serve para você julgar se você está aceitando ou rejeitando as crenças equivocadas. Porque o sentimento, ele é assim, se o sentimento é de alegria, está fazendo certo. Então, está certo. Se o sentimento de tristeza não está, você está escolhendo errado. É pelo sentimento, é pelo fruto que se conhece a árvore, não é assim? Então, se o fruto for alegria, então está na árvore certa. Se for tristeza, você escolheu a árvore errada. E essa é a escolha que faz a gente ficar no paraíso ou sair do paraíso. A escolha está na árvore. Escolheu a árvore errada, saiu do paraíso. Então não vamos escolher a árvore da tristeza. Vamos sempre escolher a árvore cujo sentimento é o fruto da alegria. O julgamento ele pode ser usado para curar ou ferir, né? Para proteger ou atacar. Então, como qualquer outra coisa, tá? Porque o julgamento, ele ainda está, ele é um instrumento que nós temos para usar acertadamente ou equivocadamente, como qualquer outra coisa. Se nós usarmos o julgamento para julgar se estamos fazendo a escolha certa, então estamos usando de forma acertada. Mas se usarmos o julgamento para atacar ou para ferir, então estamos fazendo a escolha errada. Aí está fácil de entender, né? Então, se nós usarmos o julgamento da forma certa, nós devemos trazer o ego a julgamento. E lá ele deve ser considerado insuficiente. Lá no nosso julgamento. E como que é considerar o ego insuficiente? Não tem poder. Então, qualquer argumento que o ego traga, você olha para aquilo e diz, é muito pouco. É insuficiente. Então ele vai dizer, você está alegre, ele vai dizer, quebrou a máquina. E o que mais? Não, quebrou a máquina. Sim, e o que mais? Não, mas eu estou dizendo que quebrou a máquina. Não vai sair da alegria. Isso é insuficiente para me tirar da alegria. Então você traz, o ego vem, você traz ele a julgamento. E você julga que aquilo é insuficiente.
Aí ele vai dizer, quebrou uma telha e choveu no teu sofá. Sim, o que mais? Não, mas isso é pouco? Acha pouco? Acho, é insuficiente. Eu não vou trocar alegria por isso. Não vou sair da alegria por causa disso. E ele vai trazer. Ele vai trazendo as questões e tu vai julgando insuficiente. É assim que deves tratar o ego. Traz ele a julgamento e lá você julga insuficiente. Isto é insuficiente. Eu não vou julgar insuficiente, significa dizer que eu não vou sair da alegria por algo tão pouco. E não tem nada que eu vou achar muito do ego. Porque nós estamos fazendo a meditação da quaresma e nós sabemos que tudo que é pó volta ao pó. Né? Então a máquina voltou para o pó. O fabricante já sabia que isso ia acontecer na hora que vendeu, ele só não contou para a gente. Né? Agora a gente sabe. Mas a gente também já sabia antes da máquina ser fabricada que tudo que é feito de pó volta ao pó. Então a gente não pode trocar alegria por isso. Por nada. Por uma coisa que quebre, por uma coisa que estrague, por a alegria, não. Isso não significa que a gente não possa corrigir as coisas. Nós podemos, e acredito que se tem um erro, a gente deve corrigir. Tá? Mas perder a alegria, não. Então não importa o que aconteça, não troque a alegria por isso. Qualquer coisa é insuficiente, porque a alegria não tem preço. Não tem nada que você possa dar em troca de alegria. Nada. Você vai comprar alegria, eu vou dar tanto para ter alegria, eu vou dar isso para ter alegria. A alegria não tem preço, então se não tem preço para comprar, não tem preço para vender. Eu não vendo minha alegria em troca de qualquer coisa que seja. Eu vou manter a minha alegria. Mas manter a alegria é assim. Se acontece uma coisa errada, você corrige com alegria. Não com raiva. Então, se fizer uma coisa errada e você tem que corrigir, corrija. Vai em busca da correção. Mas não com raiva. Você tem que fazer isto com alegria. Porque se você não fizer com alegria, você trocou a tua alegria por aquilo. Vendeu ela muito barato, por um valor insuficiente. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, não tem nada que seja equivalente à tua alegria para que você possa trocar. E isso nossos pais deveriam ter ensinado a gente quando eles ensinaram a gente como é que se faz negócios. Né? Então os pais ensinaram, olha, isso aqui vale tanto, se você for trocar, tem que trocar ou vender por tanto. Isso custa tanto. Eles deveriam ter dito, a alegria não tem nada que seja tão valioso quanto a alegria. Então não vão trocar por qualquer coisa. E aí a gente ia lá, pai, dá para trocar alegria por isso? Insuficiente. Pai, dá para trocar alegria por isso? Insuficiente. É muito pouco. E agora nós vamos fazer o papel de pai e de filho ao mesmo tempo. Então nós vamos lá para o nosso julgamento e vamos trazer as questões do ego lá e vamos julgar. E ali já disse, pode julgar tudo insuficiente, porque não tem nada que seja suficiente e valioso para trocar pela alegria. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Acho que o Jorge
Jorge, eu acho super importante esse negócio de julgar o ego insuficiente. É a chave para acabar com ele. Né? Pô, a gente dá tanto valor para ele, como é que você acha que ele não é de nada? Um abraço. Né? Quantas vezes a gente vai para a raiva e fica... Isso é do ego. Não, mas penso que é assim fácil. Se fosse facinho, a gente estava aqui. Ali da escolha, né, da felicidade, da alegria, que eu vou escolher diante da situação. É que se a gente reage na base da explosão, aquele negócio, que é o normal, você olha para trás e fala assim, pô, eu devia ter respirado um pouquinho. Na hora que você respira um pouquinho, você já está julgando, você já está falando assim, ó, não estou dando esse valor que eu estou dando. Porque o primeiro gatilho que você já vai explodir. Né? Isso daí é importantíssimo. Isso aí. Mas não parece que quando você tem esse conhecimento, ou está adquirindo esse conhecimento, não parece também assim, mais situações vêm para que você consiga demonstrar isso. Que o ego não tem valor. Não sei, para mim tem acontecido muito assim. Muitas contrariedades, Sim. com muitas coisas para que eu tenha que me posicionar, né? E daí, às vezes, me passo por maluquinha. Tu tá percebendo mais. Mas aí assim, tá, mas você não vai fazer nada? Não. Tá, mas e daí o que vai acontecer? Mas maluquinho quem não está enxergando. Mas é isso que eu tô te dizendo. Parece assim que você vai tendo uma visão e que as coisas vão ficando muito claras, mesmo com toda a claridade. A escolha às vezes não é tão fácil, né? Porque às vezes dá vontade de você pegar um assim, ó, esmagar. Mas é uma coisa que eu acho que contagia muito mais uma atitude que você vai passar como maluca, o pessoal vai te julgar como maluca, só que vai ser muito mais marcante do que for uma atitude normal. E para você é muito mais importante. Bom, não é o mais importante, para você tem que ser isso. E vai irradiar esse negócio. Eu acho que é muito, toda vez que a gente faz uma coisa legal, irradia muito mais forte do que fazer aquelas porcarias. Sim. Né? Maluco porque eles não tiveram a coragem que tu teve, de repente, de agir daquela forma. Mas é que eles não têm nem noção do negócio. Esse negócio que a gente começa a ler aqui, quando você fala assim, ó, julgar insuficiente, na realidade é dar uma martelada na cabeça, se fosse. Uma martelada na cabeça do ego, vai ser um raciocínio. Mas você quando julga ele insuficiente, é como se não dá nem bola para ele. Aí os problemas começam a ficar mais leves. Eu acho essa frase aqui importantíssima. É você olhar o ego e falar assim, isso é ridículo. Insuficiente. Legal. Insuficiente. Insuficiente é uma boa palavra. Insuficiente. Pronto. Mas isso de que aparece mais, não. Porque é assim, você vai perceber o que antes você não percebia. Sim. Vai ficar mais visível. É como aquela citação que diz, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Então é assim, quanto mais eu rezo, vamos colocar bem colocado, porque isso dito muito ligeiro a gente perde o sentido. Quanto mais eu rezo, mais as sombras são e aparecem. Porque começam a aparecer as sombras que antes não apareciam. Então, as pessoas às vezes dizem, são provações. Não, não são provações, são comprovações de que eu não via aquilo anteriormente. Então eu passava por aquela situação e não via. Então isso é ignorância, porque por não ver eu ignorava aquilo que causa sofrimento. Como na lei de causa e efeito, isso vai causar sofrimento em algum ponto lá mais para frente. Quando chegar lá mais para frente, eu vou dizer, mas por que isso está acontecendo comigo? Aí, se vier luz na mente, você vai olhar para trás e vai dizer, eu não vi isso, não vi aquilo, não vi aquele outro, não vi aquilo, não vi isso, não percebi. E fui fazendo tudo de forma equivocada.
Então, por isto que essa oportunidade que nós temos de trabalhar agora, ela é tão valiosa para a gente, porque nós podemos agora curar a nossa mente. Isso é curar a mente, né? Quando nós julgamos o ego insuficiente, e ele diz, não esqueça de retirar, né, a aliança que você tem com o ego, a proteção e o amor. Por quê? Isso também é importante. Porque ele diz, julga, isso traz o ego a julgamento, julga insuficiente e não deixe de retirar a aliança, a proteção e o amor. E nós temos uma aliança e protegemos e temos amor pelo nosso ego? Temos. Mas eu amo meu ego? Amo. Porque tudo que Deus cria, Ele estende amor. E nós também, mesmo as criações equivocadas. Mesmo as nossas criações equivocadas, nós estendemos amor, porque nós somos amor, onde nós colocamos a mão vai amor. Então nós amamos fazer a coisa errada e fazer de acordo com o ego. Por isso que ele diz. Então, não esqueça, retire também a aliança, a proteção e o amor que você colocou no ego. Porque senão você vai julgar insuficiente e vai ficar passando a mão na cabeça. Mas deixa, outra vez, quem sabe, traz mais alguma coisinha, né? E aí eu troco minha alegria. E aí ele vai crescendo, na próxima vez você deixa e ele te pega e te leva para a tristeza. Porque ele vai fazer de tudo para convencer você a entrar na tristeza, que é o que ele faz o tempo todo, não é que ele vai começar a fazer agora. Ele sempre faz isso, o tempo inteiro. Qualquer bobageirinha ele nos leva para a tristeza. Mas não precisa fazer muito esforço para a gente entrar na tristeza. Qualquer coisinha nós entramos na tristeza. Então o ego está acostumado a ganhar a gente a troco de qualquer coisa. Só que agora nós vamos dizer, olha, é insuficiente. E tudo que ele trouxer com argumentação traz a julgamento e vai julgar que é insuficiente. Aquilo ali, não vou mais trocar a minha alegria. Agora que eu a reencontrei, não vou trocar outra vez por qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você possa me trazer, tudo é insuficiente. É pouco, é muito pouco, é insuficiente. Isso não serve e também não vou mais ficar te protegendo. Quando tu trouxer essas quinquilharias para trocar pela minha alegria, a proteção acabou. Não te amo mais e a aliança está desfeita. Pronto. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso, e apenas isso, tem que ser assim. A sua mente brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-la de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através. Na verdade, então, o ego bloqueia. Quando fala que ele não pode impedi-la de brilhar sobre ti, a luz, né, divina. Que isso vai acontecer de qualquer forma. Mas ele pode impedir de deixar que ele brilhe através de ti, ou seja, ele pode bloquear. É o que ele faz. Se ele
conseguir te puxar para a tristeza, bloqueou. É, Porque a luz, a alegria, ela é radiante. Então ela brilha, é luminosa e irradia. A gente irradia a felicidade, a gente irradia a alegria. Então, a luz daquele que é santo brilha sobre mim e o ego não pode fazer nada quanto a isso. Mas ele pode me impedir, tá, de que ela brilhe sobre mim, se eu aceitar entrar na tristeza, se eu achar que qualquer coisa é suficiente para eu sair desse estado. Por isso, a gente tem que jogar tudo insuficiente. Qualquer coisa é insuficiente e é insuficiente. É pouco, não aceito. E nós vamos ver que se nós temos uma luz brilhante, isso, e que irradia alegria, isso é de um valor tão grande que eu não vou vender isso por nada. Imagina que você tem uma luz extremamente brilhante e que irradia alegria e felicidade. Quanto que vale isso? E aí vem alguém querendo comprar isso de você. Olha, eu compro essa tua luz aí. Você vê? Mas imagina isso no físico, assim, sabe? Que você tenha uma luz lá, esfregou uma lâmpada, né? E surgiu uma luz brilhante, extremamente luminosa e que irradia alegria e felicidade. Tá? Quem chega perto fica alegre e feliz. Quanto que vale essa luz? Quanto vale uma luz dessa? Isso não tem preço, não tem valor, isso não tem nada que se compare. Você pega um diamantezinho pequenininho assim, o diamante ele concentra, porque ele concentra, ele tem, é o que menos tem intervalo entre as moléculas, né? Então ele concentra, ele é muito concentrado, então ele concentra a luz. Quanto vale um diamante desse tamanho? Ele só tem um brilhozinho, quase que nada. Tá? Imagina uma luz assim, brilhante, que além de ter um pouco, que o diamante tem um pouquinho de brilho, né? Mas essa luz brilha intensamente e ela expande, irradia alegria, felicidade. Se eu tenho uma dessas, isso não tem preço, isso não se vende. E nós, se nós nos dermos conta disso, pode trazer todo o ouro do mundo, que ainda vou dizer é insuficiente. É insuficiente. Então traga o ego a julgamento com os seus valores e vê o que o ego tem para te dar que pode chegar perto dessa luz intensa que é plena e irradia alegria. Não tem nada. Nada, não tem. Eu nunca ouvi falar que um iluminado resolveu voltar e trocar a iluminação dele por uma bicicleta. Não tem nada que pague isso, não há nada. Então você tem que ter consciência disso. A tua alegria tu não troca por nada. Então quando você está alegre, está feliz, você se olha naquele espelho da verdade, que isso é a tua verdade, te olha no espelho e diz, estou alegre, intensamente feliz. Acho que hoje eu estou. Começa a se olhar nesse seu espelho. Você é o espelho da verdade, da alegria, da felicidade. Tá?
Deus espelha a sua alegria em ti. Tá? Dê-se conta quando você se sente alegre e aí olha para o vidro escuro do ego, tá? E diz assim, desculpe, mas é insuficiente. Eu não vou trocar o meu espelho da alegria e da verdade, onde Deus espelha a verdade, a alegria, a felicidade em mim, tá? Por um vidro escuro que não tem nada, que só tem escuridão. O que que tem no vidro escuro do ego? O que que ele tem para oferecer? A incerteza, porque é escuro. E no escuro você está em conflito, porque você não sabe o que fazer, nem para que lado ir, nem como, nem de que jeito. Você está totalmente perdido no escuro e você vai trocar o teu espelho que radia a luz de Deus e a verdade, que espelha Deus, por um vidro escuro que não espelha nada, que só tem conflito, escuridão e incerteza. Angústia, porque na escuridão você está na angústia, está no medo. Então, outra analogia para tu fazer tua escolha. Tá? Então, vamos à prática. Tá? Você chega em casa e daí te diz, sabe aquele jarro bonito que você pagou? Uma grana que você comprou da dinastia não sei o que, num leilão de artes. Quebrou. O ego está mostrando o vidro da escuridão. E agora? Vai trocar? O nosso impulso é baixar para o vidro escuro na hora, é trocar de espelho da luz e da felicidade por aquela coisa triste. Mas você vai trocar? Uns dias atrás a gente nem pensava que isso era uma troca. A gente achava que era a coisa certa a fazer. E imediatamente se abraçar com o vidro escuro, que mostra o conflito, a escuridão, o medo, a raiva, o ódio, o inconformismo, e me abraçava naquele vidro escuro e ficava lá mesmo. Agora que a gente tem clareza do que a gente tem e pelo que a gente vai trocar, não tem nada que dê para trocar. Não tem, não se troca. Não se troca. E tudo esse vidro escuro é tudo que o ego tem para te oferecer, mais nada. Então, primeiro a luz, agora o espelho da verdade. Então, são muitos exemplos para a gente lembrar a hora que o ego vem trocar qualquer coisa pela alegria. Não aceite. Não troque. Primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. A segunda vinda está meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para proteção, não pode estar errado, porque jamais ataca. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não o sou, porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Tem uma imagem hinduísta
que é uma roda com dentes apontados para fora, uma roda dentada, e que tem um personagem no centro que aparentemente está a dançar. É popularmente conhecida como Shiva Nataraj, o deus da dança. Eu tenho ouvido, por outro lado, já ouvi muitas vezes me dizer que é impossível uma pessoa evoluir em uma encarnação, que são necessárias muitas encarnações para evoluir. Porque nós não somos merecedores. Veja, essa crença de que precisa muitas encarnações para evoluir, é exatamente o que estamos tratando aqui. Quem está dizendo para ti que você não pode ir para o céu agora? Que você precisa não só estudar muito, rezar muito, meditar muito, mas durante muitas vidas seguidas. Mas é claro. Ele diz que você não merece a segunda vinda de Cristo ainda. Que você não está pronto, que você não está preparado, que você não pode. Tá? Isso é o ego. Tá? Aquela imagem hinduísta, ela não representa o Deus da dança. Representa o homem que dançou. Porque está preso dentro da roda das encarnações. Ele representa o homem que está tentando pular fora dessa roda dentada, que cada dente significa possibilidade múltipla de uma encarnação. Então, não sei quantos dentes tem na roda, mas cada dente você multiplica. Tá? Você trabalha, multiplica um pelo outro e vai potencializando. Então, ele não quer reencarnar, ele quer pular fora da roda das encarnações. E se nós olharmos aqui, então, essa é a roda do ego. Tá? Porque o ego não deixa a gente sair fora desse ciclo vicioso. Que aqui usei a analogia dessa roda de Sansara, ou a roda das encarnações, como é conhecida, mas é esse ciclo vicioso que fica dizendo para a gente que você não pode, que você não merece, que você não tem merecimento, que você tem que evoluir mais, que você não está pronto, que você não é suficiente. Veja, nós temos que trazer o ego a julgamento, julgar ele insuficiente. E nós somos tão, não vou usar adjetivo nenhum para isso, que nós deixamos o ego fazer isso com a gente. O ego pega a gente e diz assim, e julga a gente insuficiente. Não, você não é suficiente para retornar ao céu. O que você fez não é suficiente. Ele diz isso da gente. Ah, isso é deboche. Isso sim é deboche. Porque ele pega o juiz e diz que o juiz não é suficiente. Então, nós que é dada a possibilidade de julgar, né, e usar o julgamento da forma correta, que é para discernir, julgar o que é certo e o que é errado, e nós temos então que trazer o ego e julgá-lo insuficiente, porque nada do que ele pode nos oferecer é suficiente para trocar pela alegria e pelo céu. E ele pega a gente e diz que eu é que sou insuficiente para ir para o céu. Eu não sou suficientemente merecedor da alegria e da felicidade. Ele diz isso para mim. Ele está me julgando. E eu aceito. Isso é sem palavras. Eu não acho uma palavra para definir isto.
a criatura insana, que é o ego, que nós criamos, julga aquele que o criou e o julga insuficiente. É como se nós usássemos julgar Deus insuficiente. Porque nessa linha da criação, Deus nos criou, nós criamos o ego, que é uma criação equivocada. Nós não podemos julgar Deus, mas o ego nos julga. O ego pode me julgar. Isso é estapafúrdio de novo. Não tem como a gente acreditar numa coisa dessas, e não tem como eu acreditar que eu esteja aceitando isso do meu próprio ego, que ele me julga insuficiente para a alegria, a felicidade e para o céu. Então ele diz aqui, depois de toda essa discorrer sobre quem julga quem e de que forma deve ser julgado, utilizado o julgamento, e de que nós devemos utilizar o julgamento da forma certa, sem ataque, né? Apenas para discernir e julgar o ego insuficiente em suas oferendas que ele nos oferece em troca da alegria, da felicidade e da segunda vinda do Cristo, né? E ele diz, eu fui criado como tu na primeira vinda de Cristo, que é a criação. Fomos criados juntos e da mesma forma. E agora ele nos convida para a segunda vinda, que a segunda vinda do Cristo é quando nós abandonamos o ego e o Cristo vem. E o ego diz que eu não sou o suficiente para isso. E eu aceito. É isso que está acontecendo. Uma inversão de autoridade. O ego não tem autoridade para me julgar, porque ele não é o meu autor. Quem pode me julgar é Deus, e Deus não usa o julgamento para atacar. Porque Ele é o meu autor. Ele me criou. Então quem pode julgar é o autor, não a criatura. E o ego é minha criatura. Por isso ele diz, você tem que trazer o ego para julgamento e julgá-lo insuficiente. E não permitir que o ego faça isso contigo. É uma revelação. O ego está fazendo isso comigo. Ele está me julgando insuficiente e eu estou aceitando a condenação. E aí eu não saio desse ciclo vicioso. Porque eu não sou capaz, porque isso não é para mim, porque a alegria eu não mereço, porque eu não sou justo. Imagina eu ficar santo. E essa luz de que ele fala, esse brilho, é o brilho da iluminação, da santidade, da sanidade. Porque o ego é insano. Então você volta para a sanidade. Por isso ele diz, a luz daquele que é santo brilha sobre você. Se você aceitar a sanidade ou a santidade. Mas quem aceita tão facilmente a ideia de que você tem que ficar santo? A gente tem medo disso, né? A gente acha que não, eu não mereço, isso não é para mim. Imagina os santos. Isso é outra vez o ego. Que ele vai usar isso. Você é santo. Para com isso. Lá na Índia, em Sarnath, que é a área budista de Varanasi, a antiga Benares, tem um templo que foi construído onde dizem o Buda fez o seu primeiro discurso,
que é o discurso silencioso, ou conhecido pelo discurso silencioso. Aconteceu que foi o primeiro discurso que ele fez depois que ele alcançou essa iluminação, né? Porque ele chegou e disse que ele estava na luz. E as pessoas que o conheciam começaram a rir dele. Diziam, você, para com isso, a gente te conhece. Você é santo. Você é iluminado. Para com isso. É bem o jogo do ego, né? Você não, a gente te conhece, imagina. E aí ele fez o seu discurso silencioso. E eu tenho um amigo que ele ficou muitos meses vindo aqui perguntar, Jorge, aonde que eu encontro o discurso silencioso do Buda, que eu já procurei na internet por tudo. E não encontro. E como que foi o discurso silencioso? O que foi que ele disse? Nada. Senão não seria silencioso. Mas é assim mesmo. Não, mas é verdade. Ele queria porque queria que eu... Mas Jorge, mas eu quero ouvir esse discurso silencioso, mas não há como ouvir. Mas por quê? É para poucos só. Não é para ninguém. Né? E o que ele fez? Dizem que ele ofereceu uma rosa, uma flor, uma rosa para as pessoas. Mas ofereceu e estendeu a luz e as pessoas conseguiram perceber. Naquela oferenda, ele estendeu essa luz radiante e as pessoas sentiram isso. E então passaram a acreditar. Por isso o discurso silencioso, que ele não disse nada. Então ele só estendeu a alegria, a luz e a radiância da alegria, oferecendo aquilo numa rosa. Então vocês vejam, essa ideia do ego vai estar sempre dizendo que a gente não pode, que isso não é pra gente, que a gente não merece, que não tem nada a ver comigo. Isso sempre vai estar presente. Enquanto tiver o ego. Por isso que tem que abandonar o ego para entrar na luz. E isso é a santidade. E isso nós temos que aceitar agora, não é na outra encarnação, daqui não sei quantas, ou não sei aonde, ou não sei quando. Porque a alegria e a felicidade, ela não nos retira nada. E coloca alegria e felicidade em tudo que nós temos, e em tudo que nós fazemos. Então não há o que temer. Não há nada que nós possamos temer. Mas o ego vai colocar medo. E vai dizer que nós somos insuficientes. Que Cristo, que a primeira vinda foi no Egito e a segunda ele vai aparecer de repente aqui. Que Cristo vai aparecer, vai nascer aqui e vai dizer, cheguei! Não é grupal, pessoal. E não tem nada a ver com uma pessoa nascer aqui e a gente descobrir, olha, ele é o Cristo que nasceu lá, agora ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Está vindo para cá para dar uma palestra, é a segunda vinda dele. Não. Mas isso era assim de uma crença generalizada, porque ninguém entendeu isso. O que era a segunda vinda de Cristo. E nem a primeira. Porque a primeira era associada com Jesus. Exatamente. Né? E a segunda o pessoal está esperando, né, que ele venha. E tem gente que acredita piamente nisso. Tá? Tem gente que tem data marcada, tá? Mas que ele vai vir. Tem gente que diz que ele vai vir num disco voador. Tem. Tá? Tem gente que diz que ele vai descer, assim como ele subiu para o céu em luz, ele vai descer do céu com um grande estrondo. Associam isso ao Apocalipse daí.
também. E o Apocalipse associa ao fim do mundo E o julgamento e a final. destruição. Então tá tudo, é a compreensão que está equivocada. Sabe, é a interpretação que está equivocada. Então aqui realmente a gente desfaz uma interpretação equivocada, né? E pega a interpretação que realmente é tão simples. A segunda vinda é quando você sai do ego. Aí ele vem para você. Tá? E aí ele vai estar em você, com você, né? E vem para você. Tá? Mas ele não vai vir para o mundo inteiro, como alguns. E isso é uma. Se a gente pensar bem, isso é uma imagem egóica e de vingança. Tá? Desculpa, mas a primeira imagem, a primeira vinda de Jesus, Cristo, o crucificado, que todo mundo imagina que é ele morreu por nós, toda aquela história, é uma visão egóica também. Né? Exatamente. Tanto do primeiro como a segunda. Arrependei-vos que Cristo está voltando, aquele negócio. Esse daqui vem desmascarar, vem desmistificar bastante. Porque realmente é uma coisa assim, tem gente que usa isso como ameaça, né? Espera só, que o Cristo vai voltar, e tu, ateu, aí tu vai ver só, né? Então é assim, é usado como medo e ameaça. Isso é realmente muita imaginação do ego, né? Achar que possa ser dessa maneira, e aí as pessoas inventam maneiras e se agregam a uma ideia como uma imagem que eles usam para sua defesa, para defender uma crença equivocada que eles têm. E como defesa e ataque é a mesma coisa, eles vão atacar com essa crença aqueles que não estão de acordo ou compartilham da crença que eles têm. Aí aquilo serve como arma de ataque. Tá? Da mesma forma ou de outra, já foi colocado de que o livro na Bíblia descreve que Adão caiu em sono profundo, mas não tem nenhum relato de um despertar coletivo. Porque não tem. Não vai acontecer isso que a gente imagina, o despertar coletivo, de que vai acontecer o Apocalipse, então, quando menos se espera, né, o Cristo aparece com seus anjos e aí ressuscitam os vivos, os mortos, e acontece aquele juízo final, aquela imagem apocalíptica, o mundo está pegando fogo, os vulcões estão explodindo, a terra está tremendo, né? E os mortos estão levantando das sepulturas, né? E estão sendo julgadas as caveiras, né? As caveirinhas levantam para serem julgadas, e os que foram cremados, vem aquele montinho de cinza. Então, é assim, é uma imagem totalmente irreal, né? Porque ela é amedrontadora, ela não é apaziguadora quando Cristo vem. Né? Então ela mete medo nos crentes e nos descrentes, né? Essa imagem. E tudo que mete medo é uma imagem do ego, né? Não tenha dúvida que é. Então, se também não tem um despertar coletivo do sono do Adão, é porque vai um a um. Cada um por si vai fazendo o seu caminho e vai despertando. Como tem sido desde sempre, desde que aconteceu a separação. Um a um estamos despertando e retornando ao Cristo. E é assim que também é o despertar do Adão e é a vinda do Cristo. O Cristo vem quando você diz para o ego que ele está dispensado. Então manda uma cartinha para o ego.
Agora, o outro dia veio um rapaz aqui muito triste, disse que foi dispensado pela namorada pela internet. Né? Então, quem sabe a gente, já que isso é possível para dispensar namorado, né? Quem sabe o web também. Né? Ele não diz, você tem que já aproveita, traz ele para julgamento, julga ele inútil e não esqueça de desfazer, pedir aliança de volta, né? Desfazer a aliança, retirar a proteção e o amor. Né? E não te amo mais e também te vira sozinho, porque eu não vou mais te proteger de nada. Pronto. Vai mandar um WhatsApp para ela. Deu, terminou. Aí vem o Cristo. Aí ele vem. Simplesmente quando você, definitivamente, você dispensa o ego. Tá? Essa é a segunda vida. Mas como tudo ainda é passível de interpretação, as interpretações equivocadas, quando as fazem, são sempre amedrontadoras. São sempre amedrontadoras. É isso mesmo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.